Agradecer o convite da Clínica da Gávea. O vídeo do professor Humberto trata bem o quanto que a gente está lidando aqui com uma questão em relação à qual ainda existe muito estigma e preconceito. Então, todas as iniciativas capazes de trazer esse assunto para uma discussão qualificada, como a gente vai ter agora aqui, elas precisam ser muito valorizadas do ponto de vista da sua execução, né? E a gente vai ter aqui certamente a possibilidade de tratar a questão considerando toda a sua importância epidemiológica, clínica, os seus aspectos sociofamiliares, né, que são muito relevantes em relação à temática, né? Mas, sem mais delongas, eu já queria convidar aqui para a sua apresentação a doutora Gabriela Lima Ladeira, doutora Gabriela, que é psiquiatra, diretora clínica na Vila Verde Saúde Mental, graduada em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora, especialista em Psiquiatria pela Faculdade PEMED de Ciências Médicas e pós-graduada em Psicanálise pelo Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos de Juiz de Fora. Então, a doutora Gabriela vai tentar responder uma pergunta em relação ao suicídio, né? O suicídio, então, ele é um transtorno, uma síndrome ou um sintoma? Bom dia a todos, né? Obrigada pelo convite aqui hoje, de fato, vou tentar responder uma pergunta que vou convidar vocês, né, na verdade, a discutirem esse assunto comigo e a gente tentar responder essa pergunta juntos. Eu sozinha, de fato, não consegui responder e eu espero que a gente hoje consiga construir um caminho para isso. Essa é a minha apresentação. Eu trouxe um pouco da minha apresentação porque é a proposta que eu quero trazer de conversação hoje, né, nessa manhã. Eu atuo tanto numa internação integral em psiquiatria, hospital dia, ambulatório, a direção clínica. Então, a ideia é a gente pensar em rede, não o suicídio como um fato isolado, né? E também colocando aí de que não tem nenhum conflito de interesse com a apresentação. Então, quanto sintoma, a gente fala do suicídio associado a algum adoecimento, né? Principalmente os transtornos de humor. A gente coloca o episódio depressivo, o transtorno bipolar dentro disso, o transtorno por uso de substância, onde o álcool, principalmente, né, é o principal fator para desencadear um suicídio, a esquizofrenia, o transtorno de personalidade, principalmente o transtorno borderline. Então, assim, dentro desses adoecimentos, o suicídio aparece como um sintoma, né? Uma maior gravidade, uma intercorrência. E quando a gente vai colocar ele como uma síndrome, né? Ele entra como uma síndrome com todos os critérios que ele tem de sintomas dentro do suicídio. Então, a gente tem a ideação suicida, aquele pensamento de morte. A gente tem o planejamento do ato, né? O comportamento, onde esse planejamento já começa a aparecer. E, de fato, a tentativa, sendo ela efetiva ou não. Então, dentro de uma síndrome suicida, a gente tem toda essa gama de sintomas. E num transtorno, né, como a gente, dentro da medicina, a gente tem o DSM-5, o CID-10, que faz essa classificação de um transtorno, a gente precisa ter uma gama de sintomas, um sofrimento, um prejuízo, e a gente tem dentro do suicídio, pensando nas escalas, como um tema de um transtorno. Então, quando a gente vai olhar para essa pergunta, a gente percebe que ele contempla as três possibilidades: quanto sintoma, quanto síndrome, quanto transtorno. Então, para a gente trazer, né, uma discussão quanto a isso, eu pensei a gente dar um passo atrás e entender como é que tudo isso começou. Então, a gente tratando um pouco da morte dentro da história, a gente vai pegar, né, na antiguidade, uma morte com uma expectativa de vida muito pequena e uma tratativa da morte muito direcionada nessa ideia de preparação para esse momento de passagem. Então, era muito comum os médicos irem até a casa dos pacientes, avisar sobre esse momento de morte. Então, o próprio paciente chamava para uma extremunção, para uma cerimônia, né, de finalização. E isso, ao longo da nossa história, vai se perdendo, deixando a morte um tema um pouco escuso, né? A gente teve, né, o Dr. Humberto falou muito bem aí dentro da história, a questão da morte por um ato heróico, né?
Na cultura japonesa, os samurais fazem o suicídio como uma forma de reforçar a índole deles quanto guerreiros. A gente tem depois, né, a questão da religiosidade, que ela também traz um pouco desse contexto do pós-morte, uma consequência desse ato suicida, né, quanto a inferno, limbo, o céu, né, entre todas as religiões. Então, isso também trazia um ato de consequência de pensamento que agora, com uma queda desse pertencimento da religiosidade, a gente percebe que isso não tem um efeito. Durante o século XVIII, XIX, né, que entrou o romantismo aí, onde a dor de viver trouxe muito essa questão do sofrimento e da dificuldade de lidar com isso, e o suicídio como uma saída. Então, a gente começa a ver produções, artistas, poetas falando sobre isso de uma forma muito aberta. E a morte interdita, que é a evolução do hoje. A gente percebe hoje a morte muito vinculada a um paciente que está hospitalizado há muito tempo, está no CTI, internou, ficou uma semana e acabou falecendo. Então, esse distanciamento do contato da morte também é um processo que a gente precisa entender para combater o estigma do suicídio. Porque o suicídio hoje ele é explicável, ele é científico, ele é biológico, mas ele é colocado como um fracasso, como alguém que não quis outra possibilidade. E eu acho que a gente precisa pensar um pouco diferente para responder às perguntas de hoje. Eu trouxe um pouquinho aqui do efeito Werther, né? Entrando nessa questão da informação. Goethe escreveu O Sofrimento do Jovem Werther, né? Onde o Werther apaixona por uma jovem, Charlotte, e ela já era prometida em casamento para uma terceira pessoa, né? Ele abre o coração, ele se declara a Charlotte, mas ela mantém o compromisso dela de se casar com a pessoa prometida. E, por essa dor infindável, né, o Werther comete suicídio. E depois da publicação desse livro, foi-se computado um aumento muito grande do suicídio. E aí foi chamado como o efeito Werther, né? Como se propagar essa informação fosse direcionar outras pessoas a dar um fim a essa dor interminável, seja de qualquer frustração. E aí, né, procurando um pouco sobre isso, eu vi esse artigo do Moreto, que ele faz também, né? 13 Razões de Viver é um seriado na Netflix, que no primeiro episódio a jovem comete suicídio e ela deixa algumas fitas para um amigo para explicar o porquê que ela quis ter essa decisão. E aí ela conta uma série de situações de bullying no colégio, né? E também teve uma repercussão quanto a jovens querendo fazer um movimento parecido, né, do ato suicida, por uma indicação desse seriado. Então, teve uma polêmica nisso. E aí a gente precisa pensar, ok, a gente tem esses dois exemplos, mas a partir disso, o que a gente tem que fazer? Não é simplesmente silenciar o assunto. Quanto mais a gente silenciar esse assunto, a gente coloca um tabu e aí a gente não consegue acessar as pessoas que estão em sofrimento. As pessoas não conseguem buscar. Se a gente coloca, né, algumas possibilidades de prevenção, algumas possibilidades de acesso, de acolhimento, a gente consegue trazer esse paciente, né, essa pessoa, para conversar sobre isso. E aí, então, a gente se depara com um neologismo, né, suicidalidade. Ele vem do termo suicidality, do inglês, e ele vai trazer um pouco disso. Por muito tempo, né, a gente focou em tentar entender esse indivíduo que sofre, o que ele sente, por que ele sente, qual o transtorno, qual a genética, qual o histórico familiar. Mas a gente precisa abrir um pouco mais. Então, a gente precisa entender que não é um contexto individual, que a gente tem o coletivo, né? Então, a gente vai precisar falar um pouco de outros contextos, fatores externos, para poder responder essa pergunta. A gente vai falar, né, Durkheim trouxe da questão da coesão social como um fator protetivo para o risco de suicídio. A gente tem os estudos, depois de Durkheim também, quanto à era digital, né? Uma era onde Instagram, Facebook, você posta a parte bonita, né? A foto mais bonita, a comida mais gostosa. E isso gera também uma cobrança dos outros. Todo mundo vai ter que ter uma coisa legal no dia para dividir. Então, esse tipo de comunicação, esse tipo de
de competitividade, de frustração, principalmente para o público adolescente, né, que tá tendo esse aumento mais recente, é muito importante. Já nas políticas públicas, a gente tem que pensar isso. Qual a referência? Se eu tiver estou lá no meu atendimento, tem um paciente com pensamento suicida, dentro do meu consultório, para onde eu encaminho? Com quem eu falo? Eu converso com a família? Eu encaminho para uma internação? Eu vou tentar um hospital dia? Qual que vai ser a possibilidade de acolhimento? Como eu vou mitigar esse risco do paciente? E aí, se a gente for pensar no campo do SUS, a gente tem dificuldade de direcionamento. Como é que a gente vai fazer uma internação? Qual que é o CAPS de referência? Como é que a gente acolhe? Então, tudo isso a gente precisa pensar, né? A gente tem as taxas das minorias sociais, principalmente quanto a gênero, a desigualdade social, a desemprego, todos esses como fatores de risco para o suicídio. Então, a gente pensar em políticas públicas de fato de prevenção, ela é muito importante, né? O cultural e o genético, que eu acho que já foi muito bem dito hoje, ele também tem uma interface. Então, a proposta era trazer exatamente, né? Não é só o indivíduo que se mata, mas aonde esse paciente está, qual é esse ambiente, qual que é essa família, qual que é essa história. Então, a gente precisa começar a incluir isso tudo para avaliar o que é possível a gente manejar, o que a gente pode tratar, o que a gente pode direcionar. Então, a gente vai pensar não só como um adoecimento individual, um adoecimento do entorno, né? Bom, gente, eu trouxe essas pesquisas que eu fiz, todos o histórico de acompanhamento dos meus pacientes, né? Trouxe brevemente uma apresentação para a gente poder discutir num segundo momento sobre isso. Não vejo uma resposta clara para o início da minha pergunta. Eu acho que, de fato, ele é passível de ser sintoma, de ser síndrome, de ser transtorno e de ser muito mais do que isso, né? Então, eu acho que a gente precisa de uma discussão muito rica, conto com a participação de vocês, para a gente poder trocar juntos, para a gente poder chegar a um direcionamento no final dessa manhã. Muito obrigada, gente. Obrigado, Gabriela. Bom, dando sequência aqui à nossa mesa redonda, eu quero convidar o Dr. Matheus Steglis. Dr. Matheus, ele é médico psiquiatra do Instituto São José, médico pela Universidade Federal de Santa Catarina, especializado em terapia cognitivo-comportamental pela USP, com residência psiquiátrica pela Unifesp. Ele vai falar um pouco sobre estigma, o paciente e a família. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Agradeço o convite de estar aqui conversando com vocês hoje, nessa manhã de sábado. Agradeço também a direção do Instituto São José. Cumprimento todo mundo através, aqui usando o espaço, trazendo as palavras do Dr. Henrique Fogaça, nosso diretor, que não está aqui hoje. E eu vou discutir com vocês um tema que eu acho que não teria mesa melhor para discutir, a questão do estigma, né? Pleno Setembro Amarelo em andamento, né? A gente já assistindo na mídia, reportagens, falas de pacientes, falas de profissionais, as pessoas debatendo isso dentro de casa, justamente a questão do estigma, do acesso e do suicídio. Então, sem um momento mais propício para isso, tá? Eu trouxe para vocês, na realidade, uma visão de literatura, um pouco falando em relação ao que os autores do campo colocam em relação ao estigma, tá? Então, para começo da apresentação, eu achei extremamente